para a nossa esfera tributária, foram editadas, desde 1988, 443.236 normas tributárias. Isso quer dizer que a cada dia, a cada hora útil, tá? A cada hora útil. O que é hora útil, gente? Hora útil é que a gente só considera de segunda a sexta-feira, tá? Desconsidera feriados e finais de semana, tá? Então, a cada hora útil são editadas 2,21, tá? O número preciso, 2,21 normas, ou seja, mais de 2 normas a cada hora útil apenas em matéria tributária. Então, isso quer dizer que a empresa precisa ficar acompanhando por hora, pelo menos a cada hora útil, 2 normas são editadas que as empresas precisam acompanhar. Nós, dentro do IBPT, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, instituto do qual eu sou vice-presidente, nós divulgamos um estudo em que nós analisamos todo o arcabouço de legislação, não apenas legislação tributária, mas claro que o nosso foco é a legislação tributária, mas para sabermos exatamente quantas normas foram publicadas, tá? Quantas normas? O que eu quero dizer com normas? Eu quero dizer emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas, portarias, circulares, enfim, normas também infralegais que foram editadas, foram publicadas desde a Constituição Federal de 1988. Mas, gente, o que eu quero trazer para vocês, tá? Que cada empresa precisa cumprir, porque aí a gente tem que analisar assim, que nem todos os contribuintes precisam cumprir todas as 443 mil normas, sendo que dessas 443, hoje a gente tem cerca de 31 mil normas ainda em vigor. Mas isso não quer dizer que todos os contribuintes tenham que cumprir 31 mil normas, porque tem normas que se aplicam a determinadas categorias de contribuintes, tem normas que se aplicam a outras determinadas categorias de contribuintes. E essas normas, elas são normas tanto nacionais, ou seja, que valem para a União, estados e municípios, como federais, que valem só para a União Federal, estaduais, que valem só para os estados, Distrito Federal, e daí cada estado tem a sua legislação, Distrito Federal tem sua legislação, ou municipais, que se aplicam só para determinados, né, para o município que edita aquela determinada norma, ok? E aí, pela ótica das empresas, tá? Cada uma, então, não precisa seguir 30 mil normas, mas, mesmo assim, cada uma tem que seguir mais de 4.500 normas, tá? Lembrando que norma, eu tô falando Constituição, as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos que trazem os regulamentos, instruções normativas, ofícios, portarias, enfim, normas infralegais também. Mas é um número muito grande, então, cada empresa, em média, precisa seguir aí cerca de mais de 4.500 normas, para ser mais precisa, 4.626 normas, tá? Então, é muita coisa. E aí se pergunta, poxa, mas como que as empresas fazem para garantir que elas estejam aí cumprindo todas essas normas, sendo que são 2 normas editadas por hora útil? Sim, as empresas precisam investir. E no que elas precisam investir para garantir que elas estejam em compliance, ou seja, em conformidade com todo esse arcabouço de normas, tá? Elas precisam investir, primeiro, em ferramentas de atualização. Então, muitas empresas contratam aí ferramentas, tem empresas especializadas em estar atualizando toda a legislação, e daí ofertam pacotes de acesso, consultorias para entender quais são as normas, principalmente empresas que têm operação em todos os estados, em diversos municípios, precisam ter aí um investimento maior em ferramentas do que outras empresas que de repente só atuam em um município, um estado da federação, que estão sujeitas a menos normas, certo? Então, primeiro, investir em ferramentas para ter acesso a essas legislações em um tempo mais facilitado do que ficar procurando lá em site por site, que demora muito mais tempo. Segundo, ferramentas que automatizam as suas rotinas fiscais, tá? Que são as chamadas ferramentas de compliance mesmo, as ferramentas que garantem que uma vez que a norma veio, foi ajustada, o sistema da empresa vai ser ajustado, então vem fazendo essa checagem de tempos em tempos aí. Então, ferramentas tecnológicas também, né? Ferramentas para garantir que as empresas estejam com os sistemas ajustados,
tá? Os sistemas relacionados a itens, relacionados à base de cálculo, às alíquotas, a cada tipo de operação, enfim, todos os requisitos aí que a legislação traz para que as empresas estejam cumprindo as chamadas obrigações tributárias acessórias, né? Então, temos aí a legislação fala de obrigação tributária principal, que é o recolhimento do tributo em si, e as obrigações tributárias acessórias, que significam fazer com que as empresas procedam a rotinas fiscais, a emissão de diversos documentos, como nota fiscal eletrônica, como as diversas declarações, os diversos blocos que tem lá no SPED. Hoje, a grande maioria das obrigações tributárias acessórias estão dentro do ambiente do SPED, que é o sistema de escrituração digital, né, do governo federal. Então, todas essas diversas normas vêm regulamentar esses deveres, né, o que a gente chama de deveres instrumentais, que fazem com que as empresas tenham obrigações acessórias aí na esfera tributária, tá? Então, precisa despender tempo, despender recurso para garantir isso. E aí, segundo os nossos estudos, as nossas estimativas, chegamos ao número de que, por ano, são gastos pelas empresas, né, nível total, né, não é individual, mas total, as empresas, de forma geral, gastam 181 bilhões de reais para manter sistemas, equipamentos e pessoas, né, gente? Porque o sistema não funciona sozinho, o equipamento não funciona sozinho, tem que ter ainda, e sempre vai precisar ter um humano operando isso do outro lado, né? Para garantir que tudo esteja sendo feito dentro dos conformes, garantindo-se o compliance das empresas.